Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler um salmo aqui para a gente aquecer os nossos corações essa manhã. Presta atenção nas palavras de Davi aqui nesse salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E acompanha o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, ó Senhor, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. E se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus. Então, as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando-o em vão, como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Então sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações, as minhas motivações, e vê se há em mim algum caminho mau, algum sentimento inapropriado, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém, irmãos? Salmo 139. Em uma de suas cartas destinada a Timóteo, Paulo ele fala alguma coisa sobre dinheiro que é muito precioso para nós hoje, ou pelo menos deve ser muito precioso se você entende isso. Quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se tem uma coisa que a Bíblia
nos dá todo tipo de orientação que nós precisamos é sobre dinheiro. Esse em especial, ele tem que ser pegado, ou manuseado, ou lido com muito cuidado, porque a gente pode olhar que amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e talvez com um movimento quase automático, acreditar que isso não tem nada a ver comigo e com você, né? Mas eu não amo dinheiro, né? Mas às vezes para entender essa dimensão, você tem que deslocar o conceito de amor para um outro contexto e voltar depois para ver se de fato o teste vai ser aprovado ou não na sua vida, né? Então, por exemplo, eu amo meu filho, Vaneide, profundamente, né? Amor implica em algumas questões de ordem prática, como, por exemplo, prioridade, certo? Eu amo tanto meu filho, por exemplo, e quero que ele cresça nos caminhos do Senhor, estava até lembrando disso essa semana, que todas as noites eu e minha esposa temos um compromisso de ler a Bíblia com ele, orar e contar uma história e cantar uma música antes de dormir. Mas tem dia que eu estou muito cansado. Mas porque eu amo Marilúcia, eu priorizo e eu sacrifico o meu cansaço porque eu amo e essa é a minha prioridade. Amor necessariamente dialoga com prioridade, irmão. Não pense você que amar o dinheiro é sair gritando pelas ruas de Uberlândia dizendo que você ama dinheiro, irmãos. Não pense você que amar o dinheiro é você ficar soltando no Facebook ou nas redes sociais o quanto o dinheiro é precioso para você, porque isso nem você e nem ninguém faz via de regra. A dimensão de amar o dinheiro está no seu entendimento de como você acredita, primeiro que chega na sua vida esse conceito de dinheiro, né? Como você acredita que o sustento chega? Você acha que é no seu braço? Você acha que vem de Deus? A partir desse entendimento é que você vai poder aplicar em você. Como você prioriza isso? Como você relaciona isso com o reino de Deus? Como você retém para você ou você distribui para outros, né? Esses dias, conversando com o Sirlei, ele falou assim: ô Saulinho, eu lendo a Bíblia e orando e tal, eu descobri um negócio que é muito óbvio, mas que agora está fazendo muito sentido para mim. Eu o chamo muito de generoso, né? Ele falou assim: eu não quero que você me chame mais de generoso, porque eu não sou generoso. Generoso é Deus. Nós entendemos a generosidade de Deus é a gente ter um posicionamento do que Paulo diz, que nós não amamos o dinheiro. Por isso não tem problema em ser fiel ao Senhor no meu dízimo e na minha oferta. Por isso não é crise para você. Agora, em alguns momentos, olha aqui para mim, presta atenção, vai ser sacrifício. Não é só para você não, irmãos, para todo mundo. Em alguns momentos vai ser muito sacrifício para você ser fiel ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Fique tranquilo, você não é privilegiado muitas vezes para ter que exercer esse sacrifício. Agora, irmãos, exercer esse sacrifício não vai tirar o valor daquilo que a palavra está dizendo para mim e para você, o efeito dela. E aí a gente volta naquela preciosidade de Malaquias, né? Fazei prova de mim, então. Fazei prova de mim. Então, mais uma vez, irmãos, eu te convido a vir à frente, né? E isso não é um ensinamento só para o dia de hoje ou para amanhã de hoje, porque talvez você nem veio preparado, não se sinta pressionado, não. Mas para a sua vida, para os seus compromissos financeiros, para quem você pede dinheiro emprestado, seja lá o que for, pensa nisso, irmãos. Prioriza. Isso é um ato de batalha espiritual fortíssimo. Nós vamos falar hoje, na mensagem, sobre batalha espiritual. Você entender o seu posicionamento com o dinheiro é um ato de batalha espiritual, assim, muito violento. Então, em nome de Jesus, com alegria e com desprendimento, vou pedir alguém para trazer o nosso gasofilácio dinâmico da construção aqui, e você venha com alegria, traga o seu dízimo e a sua oferta, nessa certeza, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, comigo, no livro de Efésios. Efésios 6, a partir do 10. Vamos lá. Então, em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz o seguinte:
Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, ou contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, ou contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, ou o cinturão da verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém, irmãos? Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco nessa manhã, Deus. Obrigado porque tudo que já foi feito aqui é claro e é notório para quem está disponível para isso. Veio do Senhor, Pai. Obrigado pelas orações proferidas, pelas canções que foram entoadas, cantadas, pela maneira como nós respondemos ao desafio de ser fiéis ao Senhor financeiramente, sempre. E nesse momento eu te peço, Senhor, que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, que é tocar os corações, que é convencer a nossa vida, a vida do homem, Deus, daquilo que é eterno, para deixar aquilo que não é eterno de lado, Deus. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Um dos temas mais interessantes, no meu ponto de vista, que quando a gente se converte e vai descobrindo, é sobre batalha espiritual. Eu me lembrei da minha adolescência, quando eu estava preparando essa meditação que nós vamos ter hoje, esse sermão, essa reflexão na palavra. Quando eu me converto, de verdade, eu devia ter, sei lá, uns 17, não, menos, 16 anos, 15 para 16, quando eu começo a andar junto com outros adolescentes lá na segunda igreja, né, na época meu cunhado, a Diana, o Neto e outros que não estão mais, que a gente começa a buscar o Senhor, a orar, a descobrir o que é oração, isso por conta própria, ou seja, não tinha ninguém empurrando a gente, obrigando a gente a fazer, a gente começa a descobrir a beleza que tinha isso, ir para a igreja, a gente fazia isso nas sextas-feiras, ia lá para ensaiar alguma coisa, e a gente dedicava à noite, chegava lá 2 horas da tarde, ia embora 9 da noite, né? E das 7 em diante era o momento que a gente ia orar. Lembra disso, Zezé? E nessa época a gente descobriu que tinha uns livros assim bem interessantes, para adolescente era o máximo, né? Tipo assim, Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Quem já leu esse livro aqui? Deixa eu ver. Algumas pessoas já leram. É um livro bem interessante, né? Assim, cheio de detalhes, né? E tal, de como é que ela enfrenta o diabo, né? Enfim, a percepção dela, na época para nós era ótimo, né? Ler aquilo, a gente ficava como adolescente, né? Assim, impelido. Tinha uma época, nessa época ainda, a coisa era tão interessante. Saiu 2, né? Ela tem uma série de livros, né? O mesmo título, o mesmo tema. E eu lembro na época também que aí a gente começa a ir para um extremo, bem extremo, né? E a gente começou a gente ouvia notícias assim, o McDonald's dá dízimo para a igreja satânica.
Então nós não vamos comer no McDonald's. Na época isso para mim era o fim, né? Eu gostava no McDonald's e tal, quando dava, né? E ninguém mais entra no McDonald's, né? Maionese Hellmann's, né? O homem do inferno, né? Se você traduzir do contrário, ninguém come maionese Hellmann's. Enfim, coisas assim de principiantes que a gente vai ouvindo, que tem uma série de alegorias, né? Enfim, que a própria igreja, as pessoas vão criando, né? Ou as pessoas mais inclinadas para esse rumo pode tendenciar, né? Ou seja, quebra todos os CDs e tal. Preste bem atenção, irmão, não estou dizendo que é certo e errado, não estou julgando isso, não estou falando que tem que deixar o CD ou quebrar. Não, irmão, você tem que ouvir o Senhor, porque essa parte da minha vida foi maravilhosa. O que eu tenho de memória de quebrar CD, de não ir no McDonald's e de fazer alguns posicionamentos, hoje eu não faço mais, hoje eu acho graça, assim, para mim, assim, hoje eu falo, não, eu não faria isso hoje, mas naquela época fortaleceu minha fé, teve valor, teve peso, teve tudo isso. E o princípio básico que a gente tinha em mente era, nós estamos batalhando espiritualmente. A gente começava a entender naquela época, nesse exemplo que eu estou te dando, que existe uma dimensão de diabo que influencia a minha vida, de principados e potestades, de alguma coisa que eu não vejo num primeiro momento e que eu não toco, mas que exerce uma influência. Né? E por isso a gente, nesse primeiro momento, como iniciantes nesse processo de fé, mesmo tendo nascido e criado da igreja e tudo, mas quando a gente se posiciona como indivíduo por nossa conta própria, não por influência dos nossos pais naquele momento, mas porque é uma escolha nossa, a gente começa a descobrir isso também. Né? E foi um tempo muito bom, muito interessante. E aí, irmãos, é natural que, com o passar do tempo, se nós não nos lembrarmos ou não nos debruçarmos a entender o que a palavra diz sobre isso, é natural que a gente vá naturalizando tudo, dizendo ou acreditando que tudo tem um porquê circunstancial nesse mundo. Né? Se a gente, como irmãos, como igreja, como comunidade, se você, como um crente em Jesus, não passar a alimentar seu espírito com algumas verdades, você começa a acreditar que você está lutando contra o seu irmão mesmo, como Paulo começa a dizer aqui para mim e para você. Porque a nossa tendência primeira é essa, a gente começa a desconsiderar, exatamente porque nós não pegamos em reino espiritual, a gente não sente aparentemente cheiro de reino espiritual, ele não está ali personificado segunda, quarta, quinta, sexta, diante de você. O que está personificado é seu trabalho, é o seu patrão, é o seu vizinho que liga som alto. Então você acredita fielmente que as coisas são todas de ordem natural. Que não, enfim, não, o negócio é aqui nessa terra mesmo, vamos no embate. Ainda que você não fale que você acredite assim, você age como se tudo fosse natural. Você toma decisão como se tudo, absolutamente tudo, fosse natural da ordem humana. Não, o negócio é aqui, né? Vamos resolver aqui, ou é o outro, e são as questões, é a crise do Brasil, é a falta de dinheiro, foi a Dilma. Então a gente começa a problematizar tudo na ordem natural deste mundo. Porém, o que a gente começa a ler aqui, e é isso que nós vamos falar nessa manhã, é que se a gente volta o nosso olhar para a palavra, nós podemos descobrir, e aí somente voltando o nosso olhar para a palavra, estando com o nosso coração aberto, é que a gente pode descobrir que talvez as coisas não são tão redondas assim como a gente acredita. E talvez entender isso aqui vai explicar muita coisa que você não está conseguindo explicar pelo seu braço, pelo seu entendimento, pela maneira natural como nós começamos a pensar a nossa vida aqui nessa terra, as relações, o porquê que a gente está em crise, o porquê que isso acontece, o porquê que isso deixa de acontecer. Né? E é isso que eu quero te convidar a pensar juntos aqui em Efésios 6. E preste bem atenção, eu também não estou negando, vamos bem com calma, eu não estou dando um pulo e dizendo que não, tudo é o diabo, irmãos. Eu estou aqui nessa manhã para dizer que tudo é o diabo, definitivamente. O meu convite para você nessa manhã é que juntos possamos entender e discernir como a palavra de Deus nos chama a ver e a nos posicionar diante de uma batalha espiritual. O primeiro versículo que nós lemos, versículo 10, ele que está concluindo o livro de Efésios, é o último capítulo, e ele então
Começa dizendo, primeiro, fortalecei-vos no Senhor. Eu quero começar pensando nesse processo. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei do meu pé, né? Eu tenho um problema crônico no meu pé desde que eu nasci, já todo mundo sabe bem disso, né? Eu nasci com o pé torto, aí tive que operar, colocar uma bota de gesso, fiquei com gesso assim uns 3 anos de gesso para consertar meu pé e tal. Aí beleza, consertou 100%, beleza, tem um pouco de diferença de tamanho. Mas aí quando eu completei, por volta dos meus 29, 30 anos, eu um dia subi na escada. Eu rompi o meu tendão do pé, que até então, por 29 anos, eu achava que não tinha nenhum problema. E aí fui no médico, ele olhou e falou, não, isso aqui, tudo indica, Saulo, que isso aqui é fruto da sua sensibilidade ou da sua musculatura neste pé que é diferente desse. O desgaste e o não fortalecimento da sua musculatura fez com que você, ao subindo uma escada, foi até uma cena engraçadíssima, foi na formatura da Diana do circo. O palhaço me chama lá na frente, cheio de gente, numa lona cheia de gente assim de circo, inclusive, até uma coisa interessante, a Marta Suplicy era ministra da Cultura na época, eu estava sentado do lado dela assim, porque eu cheguei muito cedo, porque eu queria ver a Diana e tal. Aí o palhaço me chama lá na frente para fazer uma graça, faz a graça lá, quando eu vou descer a escada, rompe meu tendão. Eu quase mijei na roupa lá na frente de todo mundo, porque dói demais. Aí eu vou arrastando assim, sento na cadeirinha, era meu penúltimo dia no Rio de Janeiro. Precisava dessa para fechar com chave de ouro o Rio de Janeiro na minha vida, né? No outro dia, o caminhão chegaria para levar a mudança embora. 2012 isso. E aí, depois fui tratar e tal, e eu me lembro muito disso, do médico chegar e falar assim, olha, mas daqui para frente nós vamos ter que fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura. Você sabe por quê, Saulo? Se você não fortalecer isso por fisioterapia, que era o caso, você vai romper daqui a pouco de novo. Aí pode ser mais complexo ainda, mais invasivo, um segundo rompimento. Né? Primeira dimensão que eu quero trazer, introduzindo para nós aqui esse tema, é que essa dimensão na minha vida e na sua, ela precisa entender que a fonte de todo fortalecimento do meu espírito e do seu é no Senhor. Então, primeiramente, não dá para falar de batalha espiritual, não dá para a gente pensar na nossa vida aqui, se de fato você não tem vivido um processo de deixar intenso o seu espírito. Ou seja, se você insistir com flacidez espiritual, irmãos, assim, não dá nem para entrar mais. A primeira coisa, eu lembro direitinho, eu falei assim, Saulo, a primeira coisa, fortalece esse músculo, depois a gente vai pensar outra coisa. Não dá para pensar outro tratamento, outro processo, não dá para você pensar uma maneira de existir com o seu pé, se primeiro você não fortalece. A primeira coisa, irmãos, a primeira dimensão de uma batalha espiritual, que a gente já, talvez, muitos já colocou em desuso, né? É a maneira como eu me relaciono com Deus. É como eu cultivo isso. Esse relacionamento com Deus, para mim, é uma coisa que eu vou eleger de acordo com o meu umbigo, ou seja, hoje eu vou na igreja porque o Alan está, hoje eu não vou porque ele não está, hoje eu quero ir, hoje eu não quero. Ou eu oro o dia que eu lembro, mas as 3 semanas seguintes eu não lembro, eu não oro. Não é possível falar de fortalecimento nessa dinâmica comportamental, irmão, você me desculpa. Então, o princípio básico para nós para entender qualquer dimensão é isso. Porque se eu não fortaleço a minha vida no Senhor, eu vou fortalecer ela no humanismo, eu fortaleço ela nas questões naturais. Eu vou acreditar que é o meu braço que me sustenta, eu vou acreditar que, nossa, se eu não tomar o remédio, eu vou ficar doente e vou morrer. Eu começo a acreditar em valores deste século que atravessam a minha vida e eu começo a me fortalecer com isso. Né? Ou eu me desespero com isso. A minha fortaleza começa a estar em coisas deste mundo. A minha análise, a minha vida, como eu vejo as questões, está vinculada a coisas deste mundo. E o que Paulo vai dizer vamos começar assim, concluindo. Primeiro, chega de flacidez espiritual. Não dá, irmãos. Para a gente entender e viver essa dimensão que ele vai trazer logo em seguida, primeiro, eu e você precisamos nos posicionar diante de quem Deus é. É aquele bom e velho beabá, que não tem como fugir de uma dinâmica de oração, de leitura na palavra, de um posicionamento, por exemplo, como hoje, que com certeza mais da metade não vai ficar, de jejuar uma vez no mês. Esse é um tipo de posicionamento que fortalece você no Senhor.
Porque não diz respeito a você, diz respeito a Ele. Esse posicionamento é a sua disposição para que Ele possa nutrir você, para que você possa ter a sua visão, a sua mente transformada, como Romanos 12 nos orienta. Esse é o princípio básico para a gente nivelar essa dimensão da batalha espiritual. E aí, ele vai dizendo, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme, então, contra a cilada do diabo. Né? Ele começa, então, a dar aqui nesse preâmbulo, para mim e para você, que é possível, usando essa analogia da armadura, estar diante de uma batalha e que é necessário você ter instrumento. Você vai chegar na batalha sem nada? Não. Ele vai exatamente usar a dimensão da armadura para que eu e você possa ficar atento que nessa batalha vai sobrar para alguém. Você está na batalha, você não está neutro, você não está inerte, ainda que você acredite, ainda que você esteja dentro da batalha acreditando que tudo é circunstancial. Não, gente, é aqui, para com esse negócio, é coisa desse mundo, é ali, é o outro, é a crise. Ou seja, tudo é da ordem do tangível, daquilo que eu pego, daquilo que eu vejo, daquilo que eu calculo. E aí, antes dele descrever para mim e para você que a armadura é essa, entra para mim a alma desse texto aqui, que sempre me chama muita atenção, que é quando ele nos lembra, porquanto nossa luta, ou seja, antes da gente colocar essa armadura e você de fato ir para essa ativa, entenda uma coisa, a sua luta neste mundo não é contra a carne ou sangue, ou contra o homem. Você acha mesmo, então, que você luta contra o seu vizinho que deixa o som alto? Você acha mesmo que as lutas da sua família é contra a sua família que é totalmente inadequada no seu ponto de vista? Você acha mesmo que a luta que você trava é contra a maneira de pensar do outro? É contra o comportamento do outro que não te agrada? Você acha mesmo, irmãos, que essa é a luta que você vai travar? Paulo vai dizer que não é essa a luta. Só que nós insistimos porque neste mundo hoje, é assim que nós aprendemos a lutar. Você vai lutar, é contra o outro. Porque o outro te desagrada, o outro, de alguma maneira, não supre a sua expectativa. Né? E aí a gente começa, isso é muito interessante, irmãos. Quando nós não temos esse entendimento, que a nossa luta é contra carne ou sangue, não é contra carne ou sangue, desculpa, mas é contra outra dimensão, é natural, Ângela, que por não ter o entendimento que a nossa luta é contra principados e potestades, a gente começa a agir com ferramentas para lutar contra o homem. Então, se eu não entendo que a minha luta é contra principados e potestades, e para isso eu tenho que usar outras ferramentas, eu vou usar as ferramentas que eu aprendi para lutar contra o outro. Você está com um problema comigo? Ou eu estou com dificuldade com você, eu não gosto do seu jeito? Eu vou fofocar. Ih, Saulo, eu não fofoco, eu sou crente. Aí você tem que pegar no conceito de fofoca, né? Eu posso usar outras palavras mais interessantes para você. Você vai discutir a vida do seu irmão com um outro irmão que pensa como você. Você vai chamar o outro irmão para que vocês pensem sobre como esse irmão está agindo assim. Você acredita? Olha lá, olha, vem cá você que pensa como eu. Olha, vamos pensar, aquele que não pensa, não age, não supre a minha expectativa, não faz o que eu quero que faça. E a gente começa a lutar dessa forma, a gente começa a criar mecanismos, e talvez o principal dele, quando a gente luta contra homem, contra carne e sangue, chama-se língua. A gente começa. E uma língua, você vai contemplar também, a Bíblia tem muita coisa para ensinar para mim e para você sobre língua, ela faz um estrago violento, irmãos. Só tem que num contexto que não é o contexto como a Bíblia nos convida a lutar. Então o estrago dela, além de ser contra você, é contra o outro. É uma desgraça plena. Se tem uma coisa que falar do outro faz, é além de atrair maldição para a sua vida, você vai atraindo para do outro também. Porque uma hora o outro vai ouvir. Porque aí o diabo deita e rola. Aí ele sabe que você não entendeu que essa é a luta. Você está comigo, irmão? Eu estou falando viagem aqui. Não, você está comigo? Amém? É muito interessante essa dimensão inicial. O diabo não entende, ou você não entende que é uma dimensão celestial, essa luta, mas ele sabe e olha para você e vê assim, o cara ali comendo mosca, lutando contra o outro, é isso que eu quero, porque ele me dá brecha. Vamos pegar os conceitos que a gente usa muito, ele abre essa brecha enorme
Aí deixa comigo agora. Aí ele pega o que você fofocou, a fofoca ela é um fermento poderosíssimo que vai tomando proporções, aí cai no ouvido do outro, de repente, um terceiro, nada a ver, conta para você o que o outro falou. E aí pronto, irmãos, o circo está formado. E muitas vezes, para o nosso contexto, até em nome de Jesus. A gente procura o outro em nome de Jesus. Vamos falar do outro em nome de Jesus aqui? Vamos expressar nossa inquietação em nome de Jesus? Agora, o nosso posicionamento humano... Ai, Saulo, mas eu não sabia que era uma batalha espiritual. Pois é, irmão, mas a batalha continua acontecendo. E quando você não sabe e se posiciona dessa forma, aí que a batalha vai aquecer. Mas contra você, porque você está despreparado, desprotegido. Você está ali num processo totalmente aberto para que o diabo possa sapatear e desenvolver o que ele tem que desenvolver. Por quê, Saulo? Porque ele é o pai de quê? Completa para mim. Da mentira, do engano. Quando eu e você nos posicionarmos sempre para lutar contra o outro, contra uma circunstância, o que nós vamos escolher é mentira e engano. Engano, então, nem se fala. O engano é uma coisa muito interessante. Eu já falei isso aqui muito ano passado, só recapitulando. Irmãos, engano não é uma coisa simples. Para chegar na categoria de engano, você não decifra engano assim, engano. Não é, irmão, cara. Você decifra o óbvio. O óbvio você fala assim, não vou fazer isso. É óbvio. Óbvio não é engano. Engano não dialoga com o óbvio. Engano para ser engano, Tati, primeiro é o quê? Verdade. Pensa comigo, irmãos. Para o engano entrar dentro de você, o que ele tem que ser primeiro? Ele tem que estar com uma roupa e com uma maquiagem. De quê? De uma pseudo-verdade. Só que é pseudo porque não é verdade, mas você acredita que é uma verdade. E quando ela está lá dentro de você, virou engano. Só que já está lá dentro. Já está surtindo efeito, já está aqui na sua mente. Você já está acreditando que a sua luta é contra o outro. Você já está sem dormir por causa do outro. O outro já te afeta, o outro já te deixa desconcertado, você já começa a criar uma série de mecanismos aqui dentro, porque o engano está lá dentro, ignorando essa dimensão da palavra. Seguindo, irmãos, Paulo vai dizer para mim e para você, então como? Vamos pensar essa armadura aqui com calma. Como é que nessa batalha, se eu entendo primeiramente, se eu começo a ter o que eu vou chamar de uma consciência, primeiro princípio que eu quero deixar claro aqui, que eu gastei tempo para dizer para você. Isso chama consciência de que eu não estou lutando contra o meu próximo. Presta bem atenção, essa consciência, ela não vem naturalmente. Naturalmente você acredita que você luta contra o outro. Naturalmente você vai acreditar que seu problema é aqui nessa terra, vamos resolver esse negócio aqui, e tudo que vai ser desenvolvido em torno das coisas aqui dessa terra. Ter uma consciência que minha luta não é contra a carne ou sangue, exige de você esforço. Você precisa, de alguma maneira, beber numa outra fonte para que a sua mente possa agir de uma maneira antinatural. Porque, naturalmente, você vai querer acabar com a vida do outro aqui nessa terra. E Paulo vai dizer assim, não é dessa ordem, não é dessa forma. Então, primeiro princípio, Valdeci, uma consciência de que não é contra o outro. De que não é o outro em primeiro lugar, existe alguma coisa além disso. E aí ele vai dizer sobre os principados e potestades. E aí ele começa a descrever, a partir do 14. Estais, portanto, firmes, como ele disse no 11, revestidos de toda a armadura. No 14 ele vai dizer, então deixa eu te explicar o que armadura é essa que eu estou dizendo para você. Primeiro, em volta do cinturão ou do cinto da verdade. Irmão, se tem uma coisa que em batalha espiritual funciona, é verdade. Se tem uma coisa que você se posiciona, eu estou usando esse exemplo clássico aqui, porque talvez seja o exemplo que mais pega, falei negócio da fofoca, do dizer do outro, na maioria das pessoas, inclusive em mim, né? Se tem uma coisa que funciona, irmãos, é a verdade. A verdade em qualquer hora, em qualquer momento, claro que nessa consciência de que minha luta não é contra a carne ou sangue, ela liberta. Ela coloca pratos limpos. Aquela verdade, e quando eu digo verdade, irmãos, preste bem atenção, vamos pegar com calma aqui. Você fala assim, eu já sabia disso, porque eu quero contar umas verdades para o outro, irmãos, só que dentro do seu coração não tem verdade.
A verdade do cinturão aqui, ou essa dimensão do reino da verdade, não é só do que você quer dizer, mas é por que você quer dizer, como você quer dizer e aonde você quer chegar com o que você quer dizer. Essa verdade tem que atravessar seu coração, suas motivações, porque às vezes você quer pegar informação, irmão, para arregaçar com o outro. Às vezes você quer pegar a informação, tipo assim, senta aqui, eu vou te falar, eu vou te mostrar. É a verdade, em nome de Jesus, então eu vou te mostrar. Para pisar na cana quebrada e apagar o pavio que fumega, tudo que Jesus não nos ensinou, mas com uma pretensa de verdade. Então presta atenção no que é a verdade. A verdade, ela tem que invadir o nosso ser. Te dou uma dica, sempre que você for resolver os seus conflitos, nessa dimensão de batalha espiritual. O outro te ofendeu? A primeira coisa que você deve fazer, e eu te oriento a isso, porque é o que eu tenho procurado fazer muito na minha vida, vai orar e pergunta, por que eu fui ofendido? Por que o meu coração está se sentindo ofendido? Naturalmente, humanamente, acreditando que minha luta é contra a carne e o sangue, isso não tem nem que orar, né, irmão? Isso não tem nem que orar. Tem que procurar o meu par, aquele que lambe a ferida comigo, e nós vamos conversar e vamos dar um rumo. Aqui não. A proposta de ter a verdade é permitir que a verdade faça parte do conflito e me ajude a entender. Por que eu me incomodo com isso? Por que isso me acessa? Por que o meu coração está inquieto? Por que isso está acontecendo dessa forma e dessa outra? Ou seja, permitir que a verdade não simplesmente se configure como eu falar o que eu quero, como eu quero, mas que primeiro ela povoe meu coração e possa provar aquilo que nós lemos agora no Salmo 139, no início desse culto. Sonda-me, ó Deus. Ou seja, a verdade faça parte. Irmão, nessa hora você já, literalmente, aperta o cinto da verdade, irmão, senão você escapole. Você pode descobrir muita coisa nesse processo, que você, por via natural, não vai descobrir. Mas porque você se coloca nessa disposição de olhar para o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, para fazer parte disso. O cinturão da verdade, ou essa dimensão da verdade na batalha espiritual, é o princípio fundamental da armadura, ou o princípio que vai nos colocar ali, num processo de identificar o nosso coração. Segundo processo, couraça da justiça. Olha que coisa interessante, a couraça é aquele processo que vem aqui no peito, né? Aquela armadura que nos protege. É tão interessante, irmãos, eu quero pensar com você um símbolo disso. Normalmente nas nossas batalhas, nos nossos processos, nas nossas lutas, seja com uma circunstância, seja com outro, seja com uma questão específica, o que vai imperar no nosso processo de tomar uma decisão é o quê? A minha justiça, o que eu acho, como eu penso, como eu acredito. Tudo isso a gente pode colocar num pacote e chamar de a minha justiça. A minha interpretação, a minha forma. Na proposta de Paulo, nessa armadura maravilhosa vinda de Deus, você cede lugar para que uma justiça que não é a sua, mas a couraça não é a sua pele aqui, mas é aquilo que vai vir como armadura e vai se configurar a sua justiça. Então não é mais a sua justiça, mas a justiça dele. Não é mais o seu conceito de justiça, mas o conceito dele. E aí, irmão, você vai ter que se permitir ser moldado, você vai ter que se permitir ser acessado por ele e dissolver em você essa noção de justiça inadequada que nós temos. A couraça de justiça, Gilmar, é fabricada por ele e não por nós. Não somos nós que vamos tecer. Eu vou tecer minha couraça de... Então vai, pode tecer. A primeira seta inflamada do inimigo que pegar já vai atingir seu coração, seu âmago, porque ela é trapo de imundiça. A couraça de justiça que você quiser fazer com a sua mão, que é o que a gente naturalmente vamos fazer quase todos os dias, se a gente não ficar atento, é essa. É um monte de trapo remendado. Pode colocar aqui, fica à vontade. E vai para a guerra com um trapo remendado aqui na frente. Você vai ver o que vai acontecer. Couraça de justiça vindo dele, o conceito dele, ele sendo a sua justiça. Você já percebe, irmão, que nesse processo aí, um convite a ter um comportamento de renúncia, um comportamento de estar sensível ao Espírito já é intenso para mim e para você. Um convite para que você literalmente vá deixando que ele conduza tudo, e muitas vezes que você tenha que negar o seu próprio eu,
vai ser a parte fundamental de você vestir essa armadura. Não dá para vestir essa armadura com o seu eu imperando aqui no seu peito. Não vai caber a couraça da justiça. Se o seu eu quiser insistir em estar aqui no seu peito, no centro da sua vida, se as suas questões, a sua vontade, a sua maneira de ver o mundo, de interpretar as coisas, se ela quiser, fique bem à vontade, mas se contente em ir para uma batalha espiritual dessa forma, com trapos aqui na frente. Não dá, irmãos. É inadequado. Seguindo, vai dizer para mim e para você, então, calçar os pés com o evangelho da paz, né? Como que essa proposta completa da armadura, mesmo diante de qualquer circunstância, seja ela da qualidade da luta que você estiver enfrentando ou travando, o nosso convite ou mandamento dele para nós é que possamos sempre viver, proclamar e ser luz e sal aonde nós formos. Isso é ter nos seus pés, no seu movimento, na sua atitude, o evangelho da paz. É permitir que o seu andar, que o seu caminhar, que as suas escolhas, que o seu direcionamento, que o seu processo de planejamento possa ter como base o evangelho, o reino, as boas novas, o ide de Jesus. Isso não é uso exclusivo de missionários, ou de pastores, ou de pessoas que estão na África. Sabe, mas tá bom, mas o que isso tem a ver com batalha espiritual? Tudo, irmãos. Porque calçar os seus pés com o evangelho da paz, Manuel, é você literalmente dizer para o Senhor que você não quer andar por você mesmo. Você não vai calçar o sapato que leva os seus pés para onde você quer, para o lugar que você quer, para a forma como você quer. Isso é um ato de batalha espiritual fortíssimo. Mas não, para muitos de nós é natural escolher o caminho que eu quero andar, para onde eu quero, do jeito que eu quero e da forma como eu quero. E não é isso que Paulo vai ensinar para mim e para você, como um princípio. Indo para o final, da metade para o final aqui, ele vai dizer de uma dimensão do escudo da fé, né? E esse escudo nos ajuda a apagar os dardos inflamados do maligno. A fé é uma coisa maravilhosa. Nós já falamos aqui muitos conceitos e vida cristã é viver pela fé. Nós já temos isso implícito sempre, né? E como que a fé, essa dimensão de poder experimentar mais da natureza de Deus, é poder experimentar mais da pessoa de Deus. Então, você imagina pensar que o escudo que vai te defender do inimigo é você literalmente permitir que o seu espírito, que a sua vida, que a sua existência aqui nessa terra possa simplesmente ser conduzida por Ele. E dizer, Senhor, você é meu escudo, experimentar de você e aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não pego, porque o que é fé? O próprio texto vai trazer para nós. O conceito de fé aqui, ou seja, aquilo que de fato, naturalmente não se produz, é isso que vai me defender do diabo. Se o escudo é a fé, a dimensão que Paulo chama a atenção para mim e para você é que o que vai me defender daquilo que o diabo quer acertar a minha vida ou a sua, não é de ordem natural deste mundo, não é produzida aqui por mim e por você, não é na minha força, não é na minha dependência. Porque se eu acredito que essa seta vai vazar meu braço e vai encontrar minha vida, e aí, mais uma vez, eu vou ter que sofrer as consequências disso. Capacete da salvação. As duas últimas são as que eu mais gosto pessoalmente, junto com o cinturão da verdade, né? Isso aqui é muito, muito curioso. Presta atenção aqui comigo. Nós estamos concluindo já. O capacete da salvação, eu fiquei curioso, Bonde, assim, quando eu estava lendo isso aqui, falei, poxa, capacete da salvação faz sentido e tal, mas por quê? E fui orar a Deus e pensando e lendo um pouco e tal. Olha que interessante, irmãos, eu quero compartilhar um entendimento que eu tive disso aqui. Você sabe que numa batalha espiritual, a principal questão que estará em jogo, presta bem atenção no que eu vou te dizer, seja de que ordem for, é a sua identidade. Acompanha comigo. Se você voltar um pouquinho aqui na Bíblia e for lá em Mateus, por exemplo, e encontrar a batalha espiritual que Jesus travou no deserto, qual foi a questão latente daquela batalha espiritual que o diabo vinha em cima dele e questionava? Lembra comigo?
Se tu és filho de Deus, a identidade. Irmãos, aí agora como psicólogo eu vou te dizer, a noção de identidade, ela não está no seu braço, não está nem dentro do seu coração, ela está na sua mente. Quem você é, está aqui, ó. Quando você aceita Jesus, o plano da salvação, o que nós temos como entendimento à luz da Bíblia? O que acontece com a gente? O que acontece? Me ajuda, à luz de Nicodemos, Jesus falando para Nicodemos, o que te importa, Nicodemos? Nascer de novo. O que é nascimento? O dia que o Antônio nasceu, lá no hospital de Curitiba, já tinha um cartório, lá dentro do hospital. Falou assim, a enfermeira, ô pai, você tem que ir lá hoje, seu filho tem identidade. Irmãos, quando eu e você, nós nascemos de novo, nos é dado de graça, Tiago, uma nova identidade, um valor, um conceito, quem nós somos. Ter o capacete da salvação, Mariana, é permitir que na nossa identidade, ou permitir que a nossa identidade não seja acessada por engano, é permitir que a nossa mente, que o conceito de quem nós somos, o valor que nós temos em Deus, prevaleça, custe o que custar, porque não foi de graça para Jesus nos dar essa identidade. E ela é legítima, nada pode contra ela, só se permitirmos, só se a gente deixar um engano entrar, e o engano entra aqui dentro, e vai minando, dizendo que você não tem valor, dizendo que, olha lá como é que o pastor fala assim para você, e ele começa. A noção de engano, ela vai comer, e preste bem atenção, não é da ordem do óbvio, irmãos. Porque se for óbvio, você fala assim, sai desse pensamento aqui, isso aí está acabando com a minha... Não é da ordem do óbvio, não. Batalha espiritual não é óbvio, aprenda isso. É sutil, porque o diabo é sutil. O que ele vai investir em mim e em você é minucioso. E que se ele conseguir você desprovido de um capacete da salvação, ou seja, com a sua mente livre, aberta para os conceitos e tal, para entender o que você quiser, ou para importar um valor deste século sobre relacionamento, sobre estar bem com o outro, sobre a maneira como o outro te vê, e seja lá o que for, pronto, está disponível para que alguma coisa entre aí e possa questionar o seu valor. Irmão, se tem um negócio que em batalha espiritual funciona, questiona o seu valor, questiona a sua integridade. Você vai olhar para o outro e falar assim, mas como é que o outro pode falar isso de mim? Como é que o outro pensa que faz isso comigo? Como é que uma situação dessa? E você começa a nutrir um conceito de ofensa. E aí eu me lembro de uma conferência missionária que nós fomos, acho que um ano passado, ou ano retrasado, não sei, e a Darlene Cunningham, que é a mulher do Loren, fundadora da Jocum, ela pregando sobre isso, ela dizia assim, engraçado, se Cristo vive em mim, que parte de Cristo se ofendeu com essa questão? Se Cristo habita em mim, que conceito é esse de ofensa que numa batalha espiritual é tão forte, desconcerta você, deixa você sem sono, você fica sem comer por causa da fala do outro? Ou sou só eu? Não, porque eu fico às vezes. Você desconcerta, você perde a paz, aquilo ali te consome, vai entrando. Irmão, se você não ficar atento, aquilo já toma conta. Se você tiver desprovido do capacete da salvação, e mina, explode com o seu valor, a sua identidade, que pela cruz, Lúcia, como você sabe muito bem, deu para mim, para você de graça. A cruz inaugurou esse conceito. Então percebe, irmãos, até aqui, que pelo menos à medida que eu fui lendo, são coisas aparentemente tão clássicas que a gente fala com tanta facilidade, mas nós muitas vezes não damos conta da dimensão disso. E aí a gente fica aí detonado nas nossas relações, nos nossos ministérios, nos nossos processos uns com os outros, não sabemos por quê. E não sabemos por quê. Na verdade, a gente fica lutando uns contra os outros. E aí, o diabo reinando nesse processo, nesse movimento. E por fim, a espada do Espírito. O que detona, o que de fato vai ser decisivo para aniquilar, para desvendar, para tirar essa arma do capeta, para pegar e de fato e trazer a luz para isso? Está aqui, irmãos. Está aqui. O que nós lemos está aqui. As respostas de quem você é está aqui.
O valor que você tem está aqui. Como é que você deve fazer com o dinheiro? Está aqui. Agora, você acha que o diabo sabe disso, irmãos? Melhor do que você. Tudo que ele puder fazer para você, como lá fora tem uma Bíblia, como ali no canto tem uma biblioteca de Bíblia de gente que esqueceu aqui, isso é um ato de batalha espiritual, irmãos. E olha que eu nem sou aquela pessoa que fica vendo diabo em tudo. Mas tudo que ela puder fazer para você não ler a Bíblia, para você não se envolver com a palavra, ele vai fazer. Toda sugestão, todo movimento que ele puder tirar da sua mão essa arma, ele vai tirar. Você pode ficar tranquilo. Você não precisa nem fazer força. Ele vai tirar. Todo o conceito de canseira, de não entendo, a Bíblia é complicada, é difícil, a Bíblia é chata. Tudo que ele puder fazer para te convencer, ele faz. Porque o que ele tira de você? Bluff! Tirou sua espada. Acabou. Acabou. Como é que você vai decifrar alguma coisa? Como é que você vai enfrentar ele? Você não enfrenta. Você está totalmente disponível para o engano. O engano está lá, e ele vai entrar. E aí, sem a espada, de repente o capacete cai no meio, acabou, irmão. Sem espada, sem capacete, já vai indo. Sem espada, sem capacete, com um monte de trapo aqui na frente, é assim que a maioria dos crentes estão indo para a batalha espiritual hoje. Batalha espiritual é todo dia. Quando eu estou falando estou indo, está existindo. A maioria das pessoas existem assim hoje, desprovidos disso. Com flacidez espiritual. E claro, aí o sinal, o sintoma normal nesse processo é a gente começar a acumular adoecimentos. A gente vai adoecendo. E não é, pelo contrário, eu não estou falando de adoecimentos, não, todo adoecimento é emocional, toda depressão é do diabo. Não, irmãos, ainda mais eu. Você nunca vai ouvir sair isso da minha boca. Porque não é esse o entendimento que eu tenho. Tem muitas questões que são de ordem fisiológicas ou processos relacionais e tal. Não estou dizendo que diabo é tudo, não. Mas, naturalmente, se eu não me posiciono, eu vou ter que colher na minha caminhada muitas questões dessa ordem, irmãos. E no mundo de hoje, onde, imagina, falar disso, imagina se eu chegasse lá na faculdade e começasse a falar disso aqui. Rapaz, eles iam caçar meu título de psicólogo, seja lá do que for. Você está doido, você está esquizofrênico, Saulo. Você está lunático. Só tem que, presta bem atenção, no mundo de hoje, a gente fala assim, né? Só que nós vivemos no mundo de hoje. Você lê coisas do mundo de hoje, você vê televisão sobre o mundo de hoje, isso começa a entrar dentro de você. Aí você fala assim, mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Aí esse povo lá na igreja pega muito no pé, estão forçando a barra demais. Não é bem assim, não é tão alegórico assim, não. Está muito exagerado. Sim, você quer que eu te conte de onde isso vem? Deixa esse século, a maneira como esse século pensa. Aí encontra um espaço em você, isso começa a ser a sua orientação. Finalizando, última, ele vai dizer o seguinte: após toda essa armadura, ele nos dá, para mim, a cereja do bolo, na verdade até mais do que a cereja do bolo, né? É a essência, para fechar com chave de ouro todo esse processo, diz o seguinte, 18, orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Vou ler de novo. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai, com toda a perseverança na oração por todos os santos. Nós falamos de uma consciência que eu preciso ter sobre essa batalha. E eu descrevi agora com calma para você, à luz do texto, a atitude que a gente precisa ter para lutar. Paulo ele termina esse processo dizendo que só é possível ter esse posicionamento e vencer, presta bem atenção, tendo um estilo de vida de oração, irmãos. Descobrindo mais sobre a prática da presença de Deus. A prática da presença de Deus. Orai em todo o tempo. Isso aqui não é... Isso é uma coisa que a Bíblia não é religiosa. Assim. A Bíblia não é um livro de regras religiosas. Nunca foi, nunca vai ser, nunca será. Isso aqui é vida. Então, se existe uma dimensão dizendo para mim e para você, orai no Espírito em todas as circunstâncias, a oração é você incluir e estar interessado em ouvir o que Deus tem para falar sobre qualquer coisa. A oração é você descobrir mais da vontade de Deus sobre qualquer assunto, qualquer circunstância.
A oração é menos de você e mais dele. A oração, irmão, como diz o Jimmy, né, que fundou o Jocum no Brasil, ele é muito engraçado. Um dia ele falando sobre oração, ele falou assim, irmãos, ele tem um sotaque meio americano, né, meio de gringo assim, mas já no Brasil há muitos anos, ele falava assim, orar é perigoso. Orar é perigoso mesmo, irmãos. Assim, orar de todo o coração, porque tem efeito. Agora presta atenção, não é que tem efeito para fazer o que você quer, tem efeito para Deus se manifestar do jeito que Ele quer. Se você ora todo o tempo, ainda que a resposta não seja contento seu, ou seja, ainda que a resposta não seja exatamente como você quer, no seu processo de oração você descobre o porquê que Ele está movendo e como Ele está movendo. Você se satisfaz com o movimento que Deus está fazendo. Por isso que oração é tão maravilhoso. Por isso que oração é tão forte. Por isso que oração é tão cansativo para você. Porque é assim que a gente, de alguma maneira, aniquila esse processo de batalha espiritual no que tange ao diabo na nossa vida. Você começa a entender, aí você começa a nutrir que a sua luta não é contra o outro. Aí você vai orar, o irmão te machucou, te feriu, pisou no seu calo, você ficou ofendido, você vai orar e o Espírito te invade. Abre os seus olhos assim, a graça dele te invade, você entende que você é pecador e mais até do que ele. Você começa a entender um conceito de misericórdia. Você começa a entender que você não é bom. Irmãos, é maravilhoso demais, em qualquer circunstância. Você permite que Ele te afirme. Irmão, você tem um negócio que o diabo não aguenta, que engano não aguenta. Aguenta é bem mineiro, né? Não aguenta. É oração, irmãos. Esse posicionamento é aquele que a gente fez no início, mas como estilo de vida. Então, Lincoln, você que vai para a Itália, não esquece disso não, meu filho. Em qualquer momento que você tiver, a vida, aquela vida de oração, aquele processo. Agora, irmãos, tem que ser intencional, tem que ter busca da sua parte. Você tem que parar, você tem que cogitar. Diga, Ângela. Porque é Perfeito, vou responder tranquilamente. Porque é antinatural orar, Ângela. O que é natural? Pensar da minha forma, do meu jeito, fazer o que eu quero, o que está gostoso, resultado imediato. O que é natural? Resultado imediato, aqui agora, do jeito que eu quero. O que é natural? A minha vontade é natural. Aniquilar o outro na hora que eu quero é natural. Resolver as coisas do jeito que eu quero, da forma como eu quero é natural. Oração não, oração fala assim, opa, vem por um outro caminho que não é esse. Pode até passar por esse, mas não é garantia passar por esse. A garantia é você viver com Deus, experimentar dele. E deixar que a oração, irmãos, é permitir que Deus conduza o teu caminho. É permitir que Ele vá abrindo as portas e você está com Ele. Se a porta abrir, se não abrir. Se você for, se não for. Você fica com Ele. Quando você não está em oração, você entra em crise, em nome de Jesus. Você já para de orar, você perde os cabelos, você perde a paz. Porque quando a gente está sem paz, uma das maiores orientações que nós damos, ou a gente procura fazer, é, vamos orar, irmãos. Ou seja, basicamente eu sinto que eu estou perdendo um pouco o caminho, deixa eu voltar para o caminho. Ou como diz Ed Renekiewicz, que é belíssima a expressão dele, orar é colocar-nos no caminho. Oração é você se colocar no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, você está entendendo a dimensão de batalha espiritual? Principalmente no que tange a orar e ler Bíblia? Agora, presta atenção. Ai, Saulinho, eu entendi, por que eu não leio a Bíblia? Tudo culpa do diabo. Ah, é, irmãos? O diabo só age quando tem espaço. Então, por favor, pingos nos is. Não é tudo culpa do diabo, não. É o seu posicionamento e ele fazendo o que ele tem que fazer. Então, é possível nos posicionar. É necessário, é urgente no mundo de hoje a gente se posicionar. À luz de Efésios, à luz da Bíblia, à luz de tudo que Deus tem falado conosco. Para a gente fechar, um dos maiores atos de batalha espiritual, no meu ponto de vista, práticos, quando a gente entende, está aqui, ó, ceia do Senhor. Irmãos, a ceia é uma coisa maravilhosa, porque ela afirma a verdade absoluta daquele que reinou aqui neste mundo e reina eternamente sobre tudo e sobre todos. Ele reinou e venceu a morte.
e derrama o sangue puro dele sem pecado e dá o corpo dele para dizer assim, está cancelada a sua dívida. Ou seja, a batalha está muito fácil para você agora, porque você não tem dívida nenhuma. Você só precisa se posicionar. Somente toma e bebe em memória de mim. Agora, esse comer e tomar em memória de mim, isso não é um ato só para os próximos 5 minutos de agora. Isso precisa sair da porta. Isso precisa ir com você e encontrar os seus relacionamentos. O sangue de Jesus e o corpo dele precisa alcançar os nossos planos, precisa alcançar a nossa maneira de olhar para o outro. O sangue de Jesus e o corpo dele precisa nos revestir nesse processo de armadura, para que a gente possa existir nessa certeza. Então é isso que nós vamos fazer agora. Queria chamar uns 3 irmãos fortes. Será que a gente consegue colocar a mesa aqui? Frank, Marcos, quem puder ajudar, por favor. Vê se uns 4 aqui, pegando um de cada lado. Coloca a mesa aqui no centro, por favor. Aê! Ô Joyce, vem cá. Eu vou pedir a Joyce para cantar um negócio aqui. Eu combinei com ela. E eu queria que nós concluíssemos essa mensagem de batalha espiritual com um ato de batalha espiritual nessa manhã. A mesa do Senhor. Ele como a nossa verdade. A coisa mais linda de se pensar é que a nossa verdade não é uma teoria, não é um conceito. A nossa verdade, Tiago, é uma pessoa. Jesus é a nossa verdade. Nossa verdade tem cheiro, a gente pega nela, a gente abraça ela. A nossa verdade fala com a gente e dissolve enganos. Eu queria convidar para vir à frente a liderança, o Tiago Roque, Saulo, Manuel, Marcelo. Venha, por favor, também o Bonde e o Sirley, por favor. Nós temos 6 aqui, cada um vai ficar na frente de um. Eu queria te convidar, como todas as 6 aqui são diferentes, têm propostas diferentes vindas do Espírito, que você viesse nesse processo de dizer, Senhor, chega de perder esse tipo de batalha, de não ter esse entendimento. Senhor, chega de andar com trapos envolto do meu peito, com a minha justiça. Chega de ficar desprovido do cinturão da verdade. Chega de andar por aí sem esse capacete da salvação, permitindo que tanto engano me invada. Ao vir à frente, pegar o cálice, esse símbolo, que é um suco de uva pequeno, e um pedaço de pão, ou seja, o sangue puro de Jesus, que com certeza o diabo morre de medo, que aniquila com qualquer proposta, com qualquer armadilha, e o corpo dele, a vida dele, que você volte para o seu lugar. Sente, hoje a gente não vai trocar, hoje a minha proposta para você é diferente, que antes de tomar, você faça uma oração de batalha espiritual mesmo, dizendo, Senhor, chega de andar desse jeito, chega de andar errante, chega de andar sem essa armadura completa, chega de andar com essa armadura pela metade, com esse pensamento humanista, chega de flacidez espiritual, chega de preguiça de ler a Bíblia. Eu quero me posicionar à luz da Tua Palavra, no nome de Jesus. O que nós vamos cantar é uma música de batalha para mim. Eu pedi a Joyce para cantar Ele Exaltado. Ele Exaltado, exalte Ele, irmãos. Porque o resumo de toda essa obra é que nada aponta para nós, tudo aponta para Ele. Tudo diz respeito a Ele. Que você venha cantando e venha com seu coração cheio para afirmar quem Ele é na sua vida, no nome de Jesus. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua Palavra. Sem ela nós estaria todo mundo perdido aqui, Jesus. Obrigado que a gente tem dezenas de versões a todo gosto para a gente estudar, para a gente ler, para a gente degustar aquilo que é vida, a vida abundante. Obrigado por nos ensinar mais uma vez nessa manhã, Deus. Hoje um assunto tão específico sobre batalha espiritual. Nos ajude como crentes, como irmãos, como filhos Teus, a ter essa consciência, Pai. E a nos revestir dessa armadura do Espírito,
a orar sem cessar, intensamente, na certeza de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Eu não luto contra o meu irmão, Jesus. Ah, Deus, que essa certeza nos invada, Deus, e que ao comer do pão e tomar do cálice, a gente possa mais uma vez selar essa aliança com você, Jesus, permitindo que o Senhor direcione tudo em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você sentir, pode sair do seu lugar e venha, com calma, com tranquilidade, com alegria, com desprendimento, no nome de Jesus. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu.